Paz, irmãos. Eu estou aqui gravando este vídeo porque o Senhor tem me cobrado. Eu gravei ele uma vez já, mas tem tido pouco acesso e eu mandei para uma irmã para ela estar divulgando, porque eu creio ser de suma importância, mas ela disse que ela não conseguia me ouvir direito. Então, por isso, eu estou aqui falando novamente, gravando novamente. Eu espero que desta vez seja possível, audível, né? E dê tudo certo. Bom, irmãos, primeiro eu quero ler a palavra que o Senhor me deu, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Eu pedi ao Senhor, perdão, irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra agora, e se era para eu contar novamente esse sonho, para que mais pessoas tivessem acesso, e aí veio essa palavra. Então, irmãos, o sonho é o seguinte: eu via um homem se arrastando, e esse homem se arrastando no chão, ele estava todo sujo, a roupa já era da cor de terra, tudo nele era da cor de terra, suas roupas estavam rasgadas e ele estava da cor do chão. E aí eu olhava aquele homem e eu falava, mas por que que ele não se levanta? Por que que ele se arrasta dessa forma? Por que que ninguém ajuda este homem? Aí, irmãos, eu escutava uma voz que me dizia, não há quem ajude. E nisso eu olhava a rua vazia, deserta, e eu olhava para o céu estava negro como trevas, o céu estava muito escuro. E aí, aquele homem de repente levantava, e no que ele levantava, eu via que ele estava com as entranhas para fora. Só que eu não via sangue, porque estava tudo sujo, meio sujo de barro, de terra, do chão que ele estava se arrastando. Então eu chorava assim e falava, mas por que que ninguém ajuda esse homem? Por que que ninguém leva ele para o hospital? Aí eu escutava a mesma voz, falava para mim assim, não há hospital, não há hospital. E aí eram 3 sonhos em um sonho. Dessa parte eu pulei para outra parte, onde eu estava com um grupo de amigos, irmãos em Cristo, que chama-se Fran e Ricardinho. Eu estava com os dois e o meu filho, e nós estávamos em uma rua que parecia ser uma rua da cidade onde eu morava, Mojimirim. E parecia ser uma rua dessa cidade, uma loja onde vendiam as roupas mais bonitas e mais caras do lugar. E aí eu entrava naquela loja, eu vi passar, nós estávamos, só nós andando na rua, e todas as lojas, eu via que todas as lojas estavam abertas, mas havia apenas um vendedor dentro da loja, não havia mais ninguém.
em cada loja. E nessa loja eu entrei porque eu falei para ela, vou te mostrar as roupas lindas, mas são caras que tem aqui. Quando eu falei lindas e caras, a moça que estava atrás do balcão olhou para mim e disse, não, moça. Só que eu via no rosto dela um olhar de tristeza. E aí ela disse para mim, não, moça, as roupas nós estamos vendendo, qualquer roupa custa R$ 5, a roupa que você escolher, você levará por R$ 5. E aí nisso, eu falava para ela, mas por que tá tão barata? Que estranho, e por que se tá barato desse jeito, essas roupas caríssimas? Nós virávamos as etiquetas para olhar, as roupas custavam 500, R$ 300 e estava sendo vendida a R$ 5. E aí nesse instante eu falei para Fran, você precisa de roupas? Ela falou assim, não, eu não preciso, as crianças precisam. E ela não falava meus filhos, ela falava as crianças. E aí nesse momento, eu falava para ela, então vamos levar roupas para as crianças. Aí ela falava para mim, mas os meus filhos não estão aqui, mas elas não estão aqui. Aí eu falava, tá bom, mas vamos medir no meu filho e aí nós levamos para eles, porque eles são mais ou menos da mesma estatura. Então as roupas vão servir. Aí nós começamos a medir, juntamos algumas, separamos algumas roupas para as crianças. E aí nisso eu ficava intrigada porque ninguém, enquanto nós estávamos ali, não entrava ninguém na loja. Eu saí lá fora para olhar e eu ouvi aquela voz, olha para cima. E quando eu olhei para cima, existia trevas, o céu estava escuro, negro como trevas. E aí eu pegava e falava, mas que estranho. E nesse momento, meu sonho já pulou para outra parte. Nesse momento, o sonho já estava em outra parte. Eu estava em um lugar que parecia um lugar grande, um restaurante muito grande. Só que nesse restaurante eu conseguia ver só uma mesa, e nessa mesa estava um outro casal, também meus padrinhos de casamento. E nesse momento, o meu padrinho de casamento, ele era um pouquinho mais cheinho, mas nesse momento, no meu sonho, ele estava alto, esbelto e estava muito impecável em uma farda branca. E vestindo aquela farda branca que eu ficava procurando que roupa era aquela, se era da Marinha, porque ela é muito branca. E eu não achava emblema nenhuma da Marinha. Sei que era branca, inteira branca, e tinha só 2 listras douradas nas bordas da manga. E aí, quando eu olhava, eu via ele estendendo a mão para a mulher dele, que era o Adilson e a Tânia. Ele estendia a mão para a mulher dele e dizia, vamos dançar? Ou quer dançar comigo? Alguma coisa assim, que eu não conseguia ouvir direito. Eu sei que ele chamava ela para dançar. E eu via ele chamando ela para dançar. Então, no que ele chamava ela para dançar, ela ia se levantando e eu ouvia a voz me falando, olha, e os meus olhos se fixaram na roupa dela. E aí ela se levantou, e enquanto ela se levantava, eu prestava atenção, aquele vestido se abria como se fosse uma rosa, uma flor se abrindo, e eu via que ela estava vestida como uma noiva ou como uma rainha. Só que quando eu vi aquele vestido, ele era todo de ouro. Ele era puro ouro. E aí ela se vestia, ela se levantava numa leveza. E aí os dois começavam a rodopiar pelo meio do salão. E eu vi os dois rodando pelo meio do salão. E ela numa leveza. Só que aí eu escutava aquela voz falar. Eu sabia, não sei como eu sabia que era o último passo da dança. E eu sabia que ele ia deitar ela no braço esquerdo e segurar ela com o braço direito. E eu sabia que era o último passo da dança, não sei como eu sabia. E aí nisso, ela foi e deitou. Só que quando ela deitou,
nos braços dele, eu olhava para ele e eu via no seu rosto uma tristeza sem igual. Só que nesse momento meu olhar se fixava só no rosto dele e eu via um rosto marcado pela dor. E nesse momento eu comecei a ficar com a mesma dor e eu chorava. E quando eu escutei a voz, olha para ela. E quando eu olhei para ela, deitada ali naquele braço, no último passo, eu sabia mais uma vez que era o último passo. Eu via que ela dava o último suspiro e morria nos braços dele. E aí eu escutava e eu começava a chorar. Falei, mas como pode? Como pode? Ela estava toda dourada, estava linda, estava leve, rodando agora mesmo no meio do salão e de repente está morta. E aí, nesse momento, eu escutava a voz falar, conte para o filho. E este casal, que eu amo muito, eles têm 2 filhos, mas ela falava exatamente assim para mim, conte para o filho. E aí eu falava, mas como eu vou contar uma notícia dessa para o filho? E aí eu dava um jeito, de repente aparecia o filho e eu contava para ele, sua mãe acaba de morrer. E nesse minuto eu olhava para ele, aquela dor que eu sentia, ele sentia, mas ele ficava calado, ele não falava nada. Ele não tinha palavras, ele só ficava quieto. E nisso eu continuei, Senhor, por quê? Porque eu não entendi aquilo. E aí, a partir daquele momento, eu escutei a voz que dizia, daqui a 4 dias. E a voz repetiu 3 vezes, daqui a 4 dias. E aí eu falava, mas daqui a 4 dias o quê? Aí a voz falava, espere, você verá. Irmãos, e aí passou e eu tentando decifrar esse sonho. E eu não conseguia decifrar esse sonho. Quando um certo domingo eu estava na cidade onde a minha mãe morava. E uma mulher veio conversar comigo e de repente aquela mulher começou a me chamar para ir na casa dela. Enquanto eu fui à casa dela, ela começou a falar comigo e ali eu tive uma batalha espiritual onde eu tive que repreender. Orei pelaquela mulher. E aí, quando foi à noite que eu cheguei em casa, já na outra cidade, na cidade onde eu moro, mais uma pessoa me ligou e falou, você precisa orar por tal pessoa que está em depressão e tal. E aí eu comecei a falar com essa pessoa pelo Zap e orei por ela, repreendi também. Quando foi no dia seguinte, mais uma pessoa me ligou, que eu jamais esperaria essa pessoa me ligar. Essa pessoa me ligou e falou, mas eu preciso da sua oração, preciso que você ore por mim, porque meu casamento tá assim, assim. E a partir desse momento, algo começou a brotar em mim sobre o sonho. Eu comecei a lembrar e eu contei este sonho para aquela pessoa e foi assim incrível. E aí, quando foi no outro dia, de manhã já cedinho, mais uma pessoa veio até mim e eu tive que orar por ela, interceder por ela. E aí, nesse momento, veio o estalo do meu sonho. Veio tudo o meu sonho na minha mente e o decifrar desse sonho que dizia, o homem se arrastando no chão são as almas perdidas, almas que estão com doenças interiores, estão com seus espíritos machucados, feridos, morrendo. E quando a voz falava que não há hospital, não há quem cuide das almas, não há igrejas
para cuidar das almas. Não há pastores que cuidem dessas almas. Essas almas estão ao relento, porque os céus estão negros, as igrejas estão corrompidas, os céus estão negros de trevas, e as pessoas não têm visto a ação do amor de Deus nos outros. Não há quem leve elas para o hospital de Cristo, não há hospital. E aí, pulando para a segunda parte do sonho, veio o discernimento de que nós precisamos comprar roupas, ensinar as crianças espirituais, porque as pessoas que estão dentro destas igrejas, dentro de locais onde se deveria ser abrigo seguro, elas estão espiritualmente nuas, necessitando de roupas, necessitando serem cuidadas. Elas são crianças espirituais que não atingiram a maturidade espiritual, que não entendem nada sobre Deus, porque não se prega aquilo que Ele é, não se fala aquilo que Ele é. Por isso elas são crianças espirituais e necessitam ser vestidas espiritualmente falando. E por que não há quem as vista? Porque os céus está negro, a terra tem estado vazia da presença de Deus, porque só há trevas e trevas, por isso não há quem ajude, quem vista essas almas, não há quem ajude a estes espíritos famintos, não há quem revigore, quem ajude essas crianças espirituais a se tornarem adultas espiritualmente falando. Por isso aqui nesse versículo diz: eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, irmãos, naquele momento eu pude discernir isso. Aí leva mais adiante a outra parte do sonho, que o meu padrinho, que naquele momento era de alta estatura, ele representa o Cordeiro, ele representa Jesus. Jesus que está tentando ensinar a sua noiva, a sua esposa. Ele está dançando com a noiva. Ela tem tudo aquilo que ele dá, mas ela não quer saber. Ela está adornada, não com vestes brancas, mas ela está rica, está cheia, está poderosa, toda vestida de ouro, e não com vestes de linho linho finíssimo. Mas o Senhor vem buscar uma noiva vestida de linho puríssimo, de linho finíssimo, e não uma noiva adornada de ouro, de prata. Ele vem buscar uma noiva com linho finíssimo. Por isso as noivas representam as igrejas que estão ricas, poderosas, cheias, abarrotadas de pessoas, mas estão as levando talvez não para o céu, porque essas noivas estão morrendo no braço do noivo. A mulher dele morria no braço dele enquanto dançava. Muitas igrejas pensam que estão prontas para ir para o céu, mas não estão, porque eles estão adornados de ouro, com riquezas, com prosperidade, pregando a riqueza, e não pregando o amor de Cristo, não pregando a salvação, não pregando aquilo que vem do céu. Então, nesse momento, essa igreja adornada de ouro vai morrer nos braços do noivo. O noivo está voltando e a igreja vai morrer nos braços do noivo, achando que está salva, mas não está. Achando que está pronta, mas não está. Ela vai morrer e não vai participar do banquete, não vai participar da ceia, não vai participar com o noivo, porque ela está morrendo achando que está salva no braço do noivo, mas não está. E o noivo tem pressa, o noivo tem pressa.
E aí eu pude entender com aquelas pessoas que chegaram até mim, que o Senhor está nos chamando para cuidar das almas feridas, almas com as entranhas, doenças espirituais, doenças no seu espírito, na sua alma. O Senhor nos chama. Então, irmãos, essa é a mensagem que o Senhor passou. Noiva, não morra nos braços do noivo, não morra nos braços do noivo. Acorde, não se encha de riqueza, de grandeza, mas se encha do Espírito, pois é o Espírito que vivifica. É o Espírito Santo de Deus que dá força, é o Espírito Santo de Deus que preenche a sua alma. Então, noivas de Cristo, não morra no meio das riquezas, não morra no meio de igrejas riquíssimas, aonde você não é preenchido e não é acrescentado aquilo que vem de Deus. Que essa palavra fique no seu coração e que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor ao cada coração. Amém.